Olá pessoal, boa tarde. Nós vamos começar então a nossa live sobre a Assembleia de Classe, a formação da cidadania nos alunos, e a gente convidou a Regina Bárbara Peralta para conversar com a gente. Ela é pedagoga, atua como formadora aqui na ELSA Educacional e também é especialista em resolução de conflitos. Boa tarde, é um prazer estar aqui falando com vocês. E para começar a nossa conversa, eu já convido vocês a fazerem perguntas sobre o tema. Durante esse nosso diálogo, a gente vai respondendo perguntas que vocês colocarem nos comentários. Coloquem também de onde vocês estão falando, e isso ajuda a gente a entender quem são as pessoas que estão participando. Eu queria começar colocando uma pergunta, Regina, que é bastante importante para as pessoas verem o trabalho com a Assembleia de Classe algo em potencial a ser feito nas escolas, que é: quais os principais ganhos que você identifica no trabalho com as Assembleias de Classe? São vários os ganhos. Tanto a parte docente tem ganho, como os alunos. Na questão da formação do professor, é um momento em que ele consegue reunir o grupo e fazer o grupo pensar sobre ele e as suas ações. E isso fortalece a formação de cidadania dos alunos. Em relação aos alunos, eles se sentem pertencentes a um grupo, participam de decisões, tomam decisões, discutem problemas relacionados com o grupo, e percebem que nem sempre os problemas vão ter solução imediata, e nem sempre a minha ideia é a que vai prevalecer. Eu acho que isso é que fortalece essa formação de cidadania. Entendi. Tem um ponto também que é bem importante, pensando em escolas que não têm nenhum tipo de trabalho com a Assembleia de Classe ainda, já leram algumas coisas sobre e não sabem como dar os primeiros passos, como começar, como iniciar um trabalho de instituir as assembleias nas escolas. O que você sugeriria? Primeiro que ela inicie logo nas séries finais do ensino fundamental 1, quarto e quinto ano. Que as crianças dessa faixa etária conseguem ter mais percepção de si e do outro. Isso facilita muito na construção dessa reflexão de aula. Ela tem que fazer parte do cotidiano da escola. As assembleias têm que passar a ser uma cultura da escola. E para isso tem que ser construído. São procedimentos que a gente precisa ensinar aos alunos. Como se portar num grupo, como ouvir o outro, saber colocar suas ideias. E tudo isso são procedimentos. Por isso que eu faço a sugestão de começar nessas séries. Que você consegue ensinar esses procedimentos para que fundadores e médio já exerçam com mais autonomia a elaboração de uma assembleia, a participação dentro de uma assembleia. Entendi. Um outro ponto importante, pensando então nesses primeiros passos, tem um período, uma periodicidade com a qual é importante esses encontros acontecerem? Sim, sem dúvida. Para que isso faça parte da cultura, é necessário ter essa periodicidade. Nas séries iniciais, eu indico uma vez por semana. Se a sua grade curricular for muito extensa, de 15 em 15 dias. E que se pare em uma aula de 50 minutos para se discutir questões que foram colocadas para fazer parte da Assembleia. E como isso pode acontecer? No blog da ELOS tem um texto que eu falo, por exemplo, de um cartaz de Assembleia. Mas o importante para você criar essa cultura é dar espaço e voz para os alunos, para eles colocarem o que eles querem discutir na Assembleia. Para que não se torne um lugar de lamentação e crítica, é importante que se tenha nesse cartaz 3 blocos de reflexão. Um com eu critico, e aí eu vou pôr uma crítica que eu quero fazer sobre uma ação, sobre uma situação, não sobre uma pessoa. Então, em nenhum momento eu critico o João porque bate. Eu critico quem não consegue conversar e resolve batendo. E isso também é um procedimento que a gente tem que ensinar aos alunos.
De que forma você vai querer discutir a ação, não a pessoa. Né? Numa segunda coluna, é muito importante que apareça sugestões. A gente precisa criar essa cultura, além da crítica, de sugerir soluções para os problemas. Então, além de você ter espaço para colocar uma crítica, você tem que pensar numa sugestão. E, por fim, o terceiro espaço para você valorizar as conquistas tanto de cada aluno quanto do grupo, que é a felicitação. Então, a coluna, o cartaz é composto de eu sugiro, eu critico e eu felicito. Né? Que aí você consegue fazer os pequenos e principalmente os maiores olharem para essa etapa dentro e se sentir pertencentes a um grupo. Esse trabalho, né, assim, com as assembleias de classe, tem uma premissa e um princípio muito importante, que é a questão do protagonismo dos jovens, dos alunos, das crianças, e um trabalho pautado em comportamento, em questões atitudinais, né, em habilidades atitudinais. E procedimentais, porque você vê, tem uma série de procedimentos que você tem que vivenciar para pertencer a um grupo e fazer parte de uma assembleia. Sim. Né? Esses conteúdos atitudinais, eles são muito importantes na construção da cultura escolar, e também tem uma coisa do aprender a conviver, que tem, né, naquele relatório da Unesco, aprender a ser, a conviver, a fazer. E isso são elementos que acho que a sua reflexão traz um ponto de grande relevância, que é as escolas perceberem que isso tem que se tornar conteúdo, tem que se tornar objeto de ensino nas escolas. Sim. Então, a própria questão da argumentação e do debate numa assembleia, numa escola que nunca teve, eu imagino que precisa formar os alunos para como é que eu, num conflito, estabeleço um diálogo e soluciono esses conflitos com base no diálogo. Sim, e como é que eu elaboro o meu pensamento para colocar ele numa questão da assembleia, como é que eu me posiciono frente a um pensamento divergente do meu. Por isso que eu digo que, além de trabalhar com os atitudinais, os procedimentais, né? Imagine uma criança de 9, 10 anos com a ânsia de falar, querer falar, e a assembleia tem toda uma série de regras que precisam ser cumpridas. Você tem que levantar a mão, você tem que esperar a sua vez. O que é comum nesse procedimento quando a gente inicia, e aí é uma dica para vocês, os educadores, é assim, no primeiro momento, quando você introduz essa prática em sua sala de aula, vão aparecer muitas críticas. É do humano. Eles, será que eu posso escrever? Eles vão testar. E o que vai acontecer? Durante o início da assembleia, vocês vão ter que selecionar qual é o tema mais relevante para aquele grupo. Não vai dar para ficar falando de todos. E isso ser prorrogado para outras assembleias. Isso é fundamental. E ensinar também que nem sempre o seu vai ser o primeiro, vai ser o que será mais debatido, ou a sua sugestão vai ser aceita. Você veja quantas variáveis e que potencial você oferece aos alunos para eles vivenciarem essas situações, né? De saber, puxa, não ganhei, vou ter que esperar. São procedimentos que vai realmente construir a cidadania dele, né? Porque a nossa preocupação nos tempos que a gente vive hoje, é essa relação de, nós precisamos formar cidadão, porque os brasileiros, gente, ninguém nasce sabendo fazer isso. Cabe à escola sim, isso tem que ser um conteúdo escolar. Se a gente quer realmente transformar esse país e qualificá-lo, a Assembleia de Classe é um dos conteúdos escolares que tem que fazer parte na formação do nosso cidadão. Pensando então no trabalho com assembleias, qual é o impacto que esse trabalho, quando bem elaborado nas escolas, ele começa a repercutir nas salas de aula, nas habilidades cognitivas mesmo que os alunos precisam desenvolver e que fazem parte do conteúdo escolar? Como ele começa a impactar na cultura e no clima da escola, pensando em favor dessa aprendizagem que é importante também? Uma das coisas que acaba acontecendo, e que a gente vivencia isso, é o tipo de forma como que eles passam a resolver os conflitos entre eles. Conflitos de recreio, de pegar meu material em sala de aula. Por que isso?
Porque você vai criando essa cultura no aluno, ele começa a perceber que ele tem outras estratégias para resolver os problemas dele, né? E o professor se torna cada vez mais distante de ser o mentor da resolução, né? Conforme isso vai se fazendo parte da cultura escolar, cada vez menos você é chamado para resolver. E você pode, num outro momento da formação desse grupo, em Fund 2 e médio, ter um tutor entre os alunos de resolução de conflito. Isso é uma outra competência que dá para você desenvolver dentro das escolas, né? Um dos alunos ser tutor de resolução de conflitos. E isso ser rodiziado, esse papel. E não ficar só na mão do diretor, do coordenador, né? Que acaba sendo aquele que vai lá para ele resolver. Quando entre eles têm para começar a resolver. Tem uma pergunta aqui da Tarsila. Você deu exemplo em relação a começar o trabalho com os alunos do Fund 1 no final do quarto, quinto ano, né? Ela pergunta a seguinte, ela é de Santo André: como conscientizar os alunos do ensino fundamental 2 que nunca participaram de uma assembleia e de que ela é importante? Boa pergunta. Como a gente conscientiza uma pessoa, ela vivenciando essa assembleia? Não tem por que você não pôr um cartaz e selecionar com os docentes do Fund 2, quinzenalmente, quem vai ceder a aula, o conteúdo de matemática daquela semana, para fazer a assembleia no 6º ano. E que no 7º ano seja uma aula de português ou uma de história. Como não é o mês inteiro, o tempo todo, isso é possível de montar essa grade. E começar a apresentar para os alunos o que é uma assembleia, qual é a função dela, né? A gente vai disponibilizar, tanto aí no nosso Face quanto no blog, tem uma série de livros e artigos que ajudam a gente, enquanto docente, estudar e se aprofundar mais nisso. Mas o mais importante é a maneira como você chega para os alunos e introduz esse tema, né? Explicando qual é a função de uma assembleia, como ela deve ser constituída. O texto que a gente colocou no blog explica passo a passo isso, que vai poder te ajudar. Tem um ponto, Tarsila, e que a Regina barra na fala dela e tem muito a ver, que essa questão do aprofundamento da pesquisa, essa é uma aposta que a escola precisa fazer como um grupo, né, de trabalho. Sim. Então, é importante que a gestão escolar, o diretor, o coordenador, o vice-diretor, o grupo de professores, dentro do projeto pedagógico da escola, reconheça a importância de pensar as relações, como elas se dão, qual a importância de discutir com o aluno a construção de valores, qual a importância de discutir com os alunos como é que a gente soluciona os conflitos pelos quais a gente lida cotidianamente. E aí entra o elemento da pesquisa-ação. Então, muitas vezes o grupo ou vocês, como educadores, não tem todas as informações necessárias para começar esse trabalho. Mas essa conscientização, ela pode ser o mote de estruturar um projeto formativo nas escolas, né? Na escola na qual vocês atuam. Então, como grupo mesmo, começar a pesquisar e estudar. A gente vai deixar algumas referências de texto aqui que podem ajudar, mas também de se sentirem mais seguros na organização desse trabalho. E eu acho muito fundamental isso que o Alex destacou. Isso tem que ser estudado no grupo dentro da escola. Isso tem que fazer parte, quando eu digo faz parte da cultura, da escola. A escola pegar isso como uma meta para a formação deles. Exatamente. A gente tem algumas perguntas, eu vou pegar, a gente tem a pergunta do Bruno, ele faz a seguinte questão: se tem alguns temas que são mais comuns de serem debatidos, assim, quais temas, pela sua experiência, em geral, são temas importantes de serem discutidos na Assembleia, se há alguma regra, enfim? Então, a discussão dos temas depende do grupo. Então, eu não tenho um padrão. É claro que nas séries iniciais do Fund 1, nas séries finais do Fund 1, de 4º e 5º ano, sempre é conflito de futebol, de pegou o que é meu. Já no Fund 2, nas séries iniciais ainda persiste um pouco esses temas, mas 7º, 8º e 9º
começam a surgir temas relacionados com a questão do espaço físico, ou eu critico quem fica atrapalhando a aula. Uma criança de 10 anos não tem essa percepção, mas um jovem de 13, 14 anos, ele já se incomoda e ele às vezes não sabe como dizer isso e ele usa o espaço da Assembleia para dizer isso. Né? Como você não põe o seu nome no cartaz e não põe o nome de ninguém, pode surgir com eu critico quem atrapalha as aulas de matemática, de física, seja lá que aula for. A ideia é assim, eu vou poder me posicionar e a minha voz vai ser respeitada. Né? E se discutir isso no grupo, geralmente eu já vivenciei várias assembleias com o 7º, 8º ano, quem provoca a não fazer aula começa a se sentir mais incomodado de fazer isso. Porque ele está atrapalhando a aula por diversos fatores, pode ser não estou compreendendo, então atrapalho, ou não gosto e tal, mas ele não, às vezes não se percebe o quanto isso interfere no outro. E na Assembleia essa possibilidade surge, ela é real. E aí entra em questão uma regulação que é do coletivo, né? Exato. Então, a sala de aula é o espaço do coletivo. E aí os alunos eles começam a refletir que as ações deles refletem e geram consequências nas pessoas. Exato. Tem um outro ponto aqui, uma pergunta em relação a como colocar isso na rotina das escolas, porque as escolas elas têm um horário muitas vezes estabelecido, com carga horária, né, previsto. Como que a gente consegue incorporar o trabalho com a Assembleia? Isso é no contraturno? Como a gente pode pensar a viabilidade desse trabalho? No contraturno, eu só indico se tiver todo o grupo de alunos, porque às vezes tem escolas que no contraturno só uma parte do grupo faz. E a importância dessa Assembleia para fortalecer um grupo e o torná-lo realmente coletivo, tem que ser o grupo todo. A maneira vai depender de cada escola. Se você consegue pelo menos olhar para a sua grade e ver, bom, essa semana eu consigo ter 50 minutos dentro da minha carga horária para fazer essa Assembleia, você pode estabelecer que nesta semana será na quinta-feira às 3 da tarde. Na próxima semana, ou na outra quinzena, pode ser que você não consiga repetir nesse espaço, nesse horário, mas que ela seja garantida, porque isso que cria cultura nos alunos. Se você faz uma vez e depois não faz de novo, vai ficando muito difícil para eles perceberem a função desse espaço democrático. Fica muito mais difícil. Então, é preciso que ele seja regular. Ele não precisa ser exatamente toda segunda às 10 da manhã, mas que ele tem que ocorrer quinzenalmente. Nas séries mais avançadas, final de Fundamental 2 e médio, mensal. Eu já vi trabalhos bimestrais de Assembleia que foi possível algumas transformações. É claro que é muito mais lento, porque você tem menos tempo de ação do que alguma coisa quinzenalmente, mas é possível. Tem uma outra pergunta da Solange de São Paulo. Ela traz uma preocupação junto dessa pergunta, que é: será que os professores eles têm uma formação adequada para já começar o trabalho com a Assembleia? Então, um professor que não teve algum tipo de curso voltado para isso, ele tem as bases para iniciar esse trabalho? Olha, tem alguns livros que eu indicaria, do Ulisses Araújo, que fala sobre a Assembleia de Classe. Ele foi a minha base para eu iniciar. Depois eu fiz curso, me aprofundei mais no tema, né? Mas ele foi a minha base. Então, eu também, quando iniciei isso, eu tinha muito pouco recurso. A Assembleia, para mim, era algo muito distante, era Assembleia de sindicato de professores, coisas bem distantes dessa Assembleia, da formação do aluno cidadão. E aí é necessário você ter um tempo para estudo, né? Se for possível a escola olhar para isso do ponto de vista da gestão e dar uma formação para os docentes, é muito bom, porque essas discussões, esses questionamentos, na formação dos docentes, ele vai sendo sanado.
né? Mas, a princípio, é possível começar desde que você se paute em alguns teóricos. Sim, e eu acho que também a gente sempre volta para aquilo que é o coração da escola, que é o projeto que ela tem estabelecido como escola, né? O que a gente pretende desenvolver nesse processo de formação dos alunos. Então, uma escola que tem uma inclinação voltada para a importância da cidadania, e a Regina abriu a fala dela falando que não dá para formar cidadãos sem discutir as relações e como a gente lida em espaços públicos, privados. A escola ela tem que fundamentalmente vincular esse projeto de escola e que ele se viabilize nas ações pedagógicas que são realizadas. Então, pode ser que seja a escola descubra a necessidade, com base no bom diagnóstico, de rever, né, esse projeto pedagógico, ou seja, discutir junto com os professores, com as famílias, com os alunos, o que a gente está se propondo aqui como escola. Né? Então, à medida que isso está muito claro para todo mundo, esse trabalho com a Assembleia começa a ter muito mais sentido. Faz sentido. E se legitima no trabalho que é realizado. E aí eu pego o gancho com a pergunta da Janaína, que coloca o seguinte: qual a importância de explicar sobre o trabalho com assembleias para as famílias? Se a gente acredita nessa parceria fundamental entre família e escola, é fundamental que eles saibam que a partir desse momento a escola vai passar a ter, dentro da sua carga horária, as assembleias de classe. E explicar para os pais qual é a função dessa assembleia. Aqui ela vem servir a escola, os alunos. Né? Geralmente, da minha experiência, os pais também começam a nos trazer informações. Nossa, ele disse que isso foi discutido lá na assembleia. Começa a ver esse retorno. Agora, fazendo um gancho com a fala do Alex, se você tem, por exemplo, você está numa escola, tem muitas situações de conflitos, dá uma olhada para o seu projeto pedagógico e vê em que momento você tem um espaço para lidar com isso. Existe alguns pontos no seu projeto pedagógico que fala sobre as relações pessoais e interpessoais que ocorrem dentro desse espaço? Porque a gente tem que começar a olhar para isso com muito cuidado. A maioria dos nossos alunos ficam mais tempo dentro da escola do que em suas casas. Ficam mais tempo com a gente, às vezes, do que com os próprios pais. E que trabalho que a gente está fazendo para eles entender o que é pertencer a um grupo, fazer parte de um grupo e ter que interagir dentro desse grupo. E saber que nem sempre a ideia dele vai prevalecer, que nem sempre a opinião dele é a mais assertiva para o grupo. Quem vai ensinar isso para esse jovem, para essa criança, para ele se tornar mesmo um cidadão consciente socialmente? Somos nós, educadores. E pensando, Regina, até assim, no grande número de estudantes que talvez não passem a maior parte nas escolas, ainda a gente tem um número considerável, e tem uma pergunta que está muito vinculada a isso, que é o quanto que esse trabalho com a Assembleia pode impactar também na vida fora da escola. Esse ponto é muito importante porque muitas vezes os conteúdos escolares eles são pensados dentro das variáveis de uma rotina da escola, que muitas vezes não são as mesmas variáveis da vida real em sociedade tal qual ela é. Então é muito importante esse trabalho de discutir e de pensar os problemas e de se rever na atuação diante dos problemas, porque tem um conjunto de habilidades socioemocionais que ele começa a se autoavaliar nesse trabalho, né? Sim. Os exemplos que você deu é de reflexão sobre aquilo que eu faço impacta no outro, e tem também um outro ponto que à medida que eu mudo comportamentos atitudinais, que eu mudo a maneira como eu me relaciono com as pessoas, isso vai para além da escola. É inevitável que um aluno que tem um trabalho com a Assembleia dentro do contexto escolar, discutindo com os alunos os problemas, refletindo sobre como ele pode ser melhor em relação aos conflitos que estão estabelecidos, ele não leva essa mudança de comportamento para a vida dele.
sem dúvida. E se a gente quer formar, a gente volta a dizer, essa importância de ser cidadão, ele está no mundo, ele é para o mundo. É muito interessante a gente ver esses jovens que vivenciaram essas experiências, a forma como eles se relacionam profissionalmente, a forma como eles se relacionam diante dos problemas sociais que eles enfrentam. Se a gente for resgatar um pouco do que ocorreu no ano passado com os alunos do ensino médio em algumas escolas de São Paulo, a forma como eles se organizaram era evidente que eles tinham tido alguma vivência para se organizar daquele jeito, naquela resistência que eles tiveram frente às escolas, frente à mudança da organização da escola do ensino médio, né? Não estou aqui defendendo se aqui foi certo ou errado, não é essa a questão é a forma como eles se organizaram, que deixou muito professor emocionado. É claro que esse tema, a gente podia ficar aqui falando dele, e tem um monte de questões para levantar, para discutir. A ideia da nossa conversa hoje era realmente chamar atenção para isso. Tem outras coisas que a gente tem que fazer dentro da escola, além de dar os conteúdos programados na grade curricular. Tem uma última pergunta, a gente está aqui chegando quase no fim da nossa conversa, e que eu acho que pode ajudar muito escolas que estão querendo dar o primeiro passo. Sim. Que está ligado à questão dos desafios, né? Quais são os principais desafios com o trabalho com as assembleias, e pode ser que escolas que estejam fazendo vão começar a lidar com esses desafios, e como superá-los, então de uma maneira de uma maneira objetiva, talvez eu diria, por conta do tempo, porque eu imagino que devem ser muitos desafios. O que você sugeriria, Regina? Eu acho que a primeira coisa é sentar e estudar sobre o tema. Você só consegue argumentar a importância disso quando você está pautado em alguns teóricos, quando você se apropria um pouco desse conhecimento, né? Chegar numa reunião pedagógica, propor isso para os seus gestores, eu acho importante, eu acho bacana, não é por aí. É assim, é desafiante, você tem que estudar, você tem que mostrar como isso é impactante a longo prazo, além do que a Assembleia tem uma coisa importante, ela não é a curto prazo e a ideia dela não é resolver conflito. Ela não é esse propósito. É muito maior que isso. Então, a longo prazo, então já é um projeto, uma ideia que tem que ser desenvolvida no decorrer da fase do aluno dentro da escola. Não é no quinto, no sexto, é corrente, continua. Esse é um grande desafio. Conquistas sempre vêm. E eu acho que assim, toda vez que a gente se depara com um grande desafio, é onde mais a gente aprende, onde mais a gente investe no nosso olhar e onde os resultados acabam aparecendo. Não sei se sim, você dá conta. Eu quero agradecer todo mundo que participou simultaneamente. Se você está vendo esse vídeo não simultaneamente, também a gente agradece. Nosso objetivo aqui era colocar em pauta esse assunto que é muito relevante, né, de ser discutido. Nós vamos colocar nos comentários algumas sugestões bibliográficas para vocês poderem depois aprofundarem. A gente tem clareza de que esse é um assunto importante e complexo, e a gente o objetivo aqui dessa conversa é exatamente isso, colocar em pauta, mas a gente entende que esse aprofundamento é necessário. No blog da Elos Educacional, a gente tem o artigo que a Regina escreveu. Eu acho que pode ser um pontapé, pensando a questão formativa nas escolas, e inclusive, à medida que vocês começarem a fazer um trabalho com a Assembleia, podem surgir outras dúvidas, então esse acervo do blog tem outros textos também que podem ajudar no trabalho formativo das escolas. E esse vídeo também vai estar disponível no canal do YouTube da Elos Educacional. Então é mais uma rede social, uma ferramenta na internet para vocês poderem visualizar. Mais uma vez, obrigado, Regina, foi muito... O prazer foi meu, espero ter colaborado, deixado pelo menos vocês querendo, com sede de saber mais. E lá também no blog tem um espaço para comentários. Por favor, comentem, que
que isso é legal, a gente vai trocando informações. E o feedback de vocês em relação a essa nossa conversa é muito importante, porque aí a gente vai trazendo outros temas de interesse que vocês têm. Então, obrigado e até a próxima.